assumptus est in celum, et seder ad estris Dei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, estamos celebrando a solenidade externa da festa da Ascensão do Senhor. Mistério da glorificação da humanidade de Jesus, mas também da nossa própria glorificação da nossa carne. Pois Jesus subiu ao céu para fazer-nos participantes da sua divindade. O Salvador tinha consumado a obra divina que veio realizar neste mundo. Instruiu-nos com seus discursos, com seus exemplos, resgatou-nos, morrendo da pior morte possível na cruz. Prestou a Deus, seu Pai, pela sua vida inteira e especialmente pelo seu sacrifício supremo, prestou uma homenagem e adoração de louvor, de ação de graças, dignas da divindade e de tal modo que só Ele podia fazer. Depois de ressuscitar no terceiro dia, durante 40 dias apareceu muitas vezes aos discípulos, falando-lhes a respeito do reino de Deus. E finalmente, no dia de hoje, chegou o momento de terminar a sua carreira terrena, voltando para o seio do Pai Eterno. Quais são as circunstâncias principais do mistério que hoje nós celebramos? Como ouvimos, o Senhor apareceu pela última vez aos seus discípulos reunidos no cenáculo e conduziu-os ao Monte das Oliveiras. Uma vez chegados ali, fez-lhes as últimas recomendações e em seguida os abençoou, elevou-se lentamente aos céus, não por uma força estranha, mas por seu próprio poder, à vista de todos os presentes. Todos os discípulos tinham os olhos fixos em Jesus, mas em certa altura uma nuvem o encobriu, uma nuvem resplandecente o envolveu e o ocultou à vista daqueles homens. É nesse instante que dois anjos apareceram e disseram aquilo que o Padre repetiu no introito da missa de hoje: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Jesus tinha acabado de dar uma ordem, eles estavam ali maravilhados, olhando, procurando continuar a ver aquela visão que já havia sumido. Este Jesus, diz os anjos, que vós viste subir do meio de vós ao céu, um dia descerá do mesmo modo. Essa frase revela um detalhe interessante. Jesus subiu com as chagas gloriosas, como troféus da sua vitória, e descerá um dia com as mesmas chagas. E é com essas chagas que irá julgar todos os homens. Ora, Jesus não subiu sozinho, mas subiu triunfante. Subiu ao céu acompanhado das almas dos justos, que até então estavam retidas no chamado limbo dos pais. Almas essas que, graças a Ele, vão finalmente gozar da vista de Deus durante toda a eternidade. Cercaram-no milhares de milhões de espíritos celestes que vieram ao encontro do seu Rei, cantando cânticos de ação de graças e de vitória. Aquilo que nós cantamos tantas vezes nos Salmos: abri-vos, ó portas eternas, abri, porque entra agora o Rei da Glória. Sobe Jesus ao céu como homem e não como Deus, pois a sua divindade e a sua imensidade sempre esteve presente nas alturas, ao lado do Pai. Mas agora o Verbo que havia descido e se encarnado, sobe levando a carne humana, sangue humano, osso humano. A humanidade inteira está como que resumida na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nunca havia deixado por completo o céu, por causa da sua imensidade, agora volta completamente para o céu, levando triunfante a nossa carne
E esse é o primeiro motivo pelo qual devemos nos alegrar. Hoje, sentado à direita de Deus Pai, nós encontramos o próprio homem, Jesus, que além de ser verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, já glorificou a nossa carne. Aquilo que Ele quer fazer no fim, com todos os que forem justos e salvos, Ele já fez em si mesmo, em Jesus. Por que é que Jesus sobe aos céus? Seria muito mais fácil se Ele tivesse ficado aqui para governar pessoalmente, visivelmente, fisicamente a sua igreja. Mas Ele sobe, primeiro, para cumprir as profecias que assim o haviam revelado. Deus subiu com júbilo, diz o rei profeta, subiu acima dos céus no Oriente. Deus está acima dos céus e sobre toda a terra está a sua glória. Jesus subiu também para glorificar a sua santa humanidade. Carne essa tão terrivelmente estraçalhada, humilhada na sua paixão, perseguida, exposta ao riso e à palhaçada humana. Carne essa que tornou possível a redenção do homem, tinha que ser glorificada, tinha que ser elevada acima de todo ser criado, para que assim, além da alma santíssima de nosso Senhor, que é glorificada no céu, também a carne seja glorificada, e assim o homem todo, Jesus, seja glorificado no céu como um prenúncio daquilo que será conosco no último dia. E na qualidade de vencedor da morte e do inferno, que agora Jesus vai tomar posse do seu reino e gozar da glória eterna que lhe era devida, em recompensa dos seus trabalhos e dos seus sofrimentos, que só foram possíveis por causa da humanidade, da carne. Jesus também sobe aos céus para abrir aquelas portas que até então estavam fechadas pelo pecado de nossos pais, Adão e Eva. Jesus sobe ao céu para ser também o nosso advogado. Quis subir no dia de hoje levando em seu corpo, não um corpo sarado, curado das feridas, mas levando aquelas 5 chagas gloriosas, que como eram tão terríveis, suspenso na cruz, agora tornaram-se como pedras preciosas. E é com essas pedras preciosas, com essas joias divinas, que nosso Senhor, junto do Pai Eterno, advoga a nosso favor, mostrando constantemente o preço altíssimo que Ele pagou pelo nosso resgate. Sobe ao céu finalmente para enviar a cada um de nós e à sua igreja o Espírito Santo, segundo a promessa que Ele mesmo já havia feito. Se eu não for, o Paráclito, o Espírito Santo, não virá até vós. Mas se eu for, eu o enviarei de junto do Pai. Eu pedirei a meu Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que Ele permaneça convosco eternamente. Este Consolador, caríssimos irmãos, esta vinda divina, já acontecida na história sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Nossa Senhora, essa primeira vinda, nós fazemos memória, e em poucos dias, como diz o Evangelho, receberemos de novo o Espírito Santo. Por isso nos preparamos para esse dia glorioso, em que receberemos mais uma vez, por meio da liturgia, esse Consolador que não nos deixa ter sentimento de órfãos na ausência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é pelo Espírito Santo que se completa a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo Espírito Santo que se estabelece a Santa Igreja, que o mundo deve ser convertido. Nós estamos exatamente no tempo em que age o Divino Espírito Santo na história e na Igreja. Quais são os frutos que devemos procurar tirar desse mistério que hoje nós celebramos? Primeiro, devemos nos unir aos apóstolos. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos, obedecendo a ordem de Jesus de não se espalharem, não saírem da cidade, todos eles com sentimento de alegria, de reconhecimento, de amor, mas ao mesmo tempo considerando a fraqueza humana, se reuniram naquela mesma sala em que foi instituído o Santíssimo Sacramento do altar, com Nossa Senhora, e passaram 9 dias
em oração. Essa é a mãe de todas as novenas, a novena do Divino Espírito Santo. Procuremos, portanto, durante essa semana, passar unidos em oração aos apóstolos e a Nossa Senhora, pedindo a graça do Espírito Santo. Nós, que já o recebemos no batismo e na crisma, busquemos renovar essa efusão do Divino Espírito Santo, para que possamos ter a força necessária para resistir às tentações, às más inclinações, resistir às provações e carregar todo o santo dia a nossa cruz. Devemos também desligar os nossos corações da terra, desprezando os bens, as honras, os prazeres deste mundo. Guiemos nossa vida pela vida de Cristo, para que tenhamos como destino a glória que Cristo já possui. Nós estamos neste mundo apenas por um momento, como estrangeiros, como dizia São Paulo, como peregrinos, porque nós somos cidadãos do céu, do paraíso. Estamos aqui embaixo somente de passagem, por isso não vale a pena ligar o nosso coração aos bens, de tal modo que esses bens ocupem um lugar que só pertence a Deus. Devemos também elevar sem cessar os nossos pensamentos, os nossos desejos para o céu. Aquilo que o Padre nos adverte sempre no início da parte principal da missa, no início do cânon: Sursum corda, elevemos o nosso coração. Devemos olhar sempre para o paraíso, em todas as decisões, em todos os momentos da vida. Na hora da tentação devemos olhar para o céu. Vale a pena trocar o céu futuro por certos bens, por certos prazeres, por um momento. Adão, num dia de desgraça, foi causa de todos nós fôssemos com ele expulsos do paraíso, mas Jesus veio reabrir essa pátria celeste, até então fechada pelo pecado. Jesus veio mostrar-nos e aplainar o caminho para que aí entremos. Nesse paraíso está o nosso tesouro. Para lá devem convergir todos os nossos afetos e os nossos desejos. Olhemos, sigamos e imitemos nosso Senhor, que nos ensinou pelos seus exemplos e pela sua palavra o verdadeiro meio de chegar ao céu. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora que nós já passamos pela Semana Santa, já passamos pela parte principal do tempo da Páscoa e já nos preparamos para a festa do Espírito Santo, já sabemos, caríssimos irmãos, que Jesus nos convida a carregar a cruz atrás dele, não porque o destino é a Sexta-feira Santa, é a morte, é o desprezo, é a humilhação, mas porque ele nos convida ao triunfo, que é consequência da Sexta-feira Santa, a ressurreição e a vida eterna. Estas simples palavras dizem tudo, resumindo a santidade em ação, a imolação de si mesmo, a renúncia ao pecado e a todas as más paixões, a fuga do mundo, a generosidade em sofrer aquilo que nosso Senhor nos encomenda, especialmente por aquilo que é próprio do nosso dever de Estado. Numa palavra, esse convite de Jesus: quem quiser me seguir, revela a prática de todas as virtudes. Hoc fac et vives, fazei isto e vivereis. Preparemo-nos como os apóstolos pela oração, pelo recolhimento durante esses dias antes de Pentecostes, para a próxima descida do Espírito Santo. Permaneçamos com os apóstolos e Nossa Senhora, unidos à Virgem Maria, para ela nos alcançar de seu divino esposo uma nova efusão da graça, que seja capaz de nos fazer viver até o fim do ano litúrgico uma vida unida a nosso Senhor, cumprindo sempre a sua santíssima vontade. Que nesta festa da Ascensão o nosso coração transborde de alegria, de reconhecimento para com Deus, nosso Senhor, que nos abriu o céu e o paraíso, dando livre entrada aos santos. Só entra no céu quem for santo. Portanto, vivamos doravante uma vida celeste, vida de oração, de
de trabalho santificado pelo espírito de fé, de mortificação, ou vida de sofrimentos cristamente suportado com olhos no céu, olhos no fim, a fim de nos tornarmos dignos de lá contemplar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo no seio da eterna felicidade. Animado pelas palavras que a igreja hoje nos diz, Ele subiu ao céu para nos fazer participantes da sua divindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.